Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos aprender como lidar com a ansiedade de forma natural, de graça, sem precisar ficar gastando dinheiro com remédio, sem precisar ficar indo em hospital, tomando remédio com vários efeitos colaterais. Vamos aprender aqui como lidar com isso de forma natural, melhorando a sua mentalidade e usando o que você tem de graça, que é o seu corpo e a sua mente. Esse tema foi uma sugestão da Zaira Soares, que ela pediu para eu fazer um vídeo sobre esse tema, né? Ali no outro vídeo sobre depressão, e eu já tenho experiência com pessoas com ansiedade, né? Onde eu já ajudei uma pessoa que ela tinha transtorno de ansiedade, então ela tomava um remédio chamado de centralina, e ela parou de tomar esse remédio aplicando essas coisas que eu vou falar aqui para vocês de graça. Eu também ajudei ela quando ela estava tendo uma crise de ansiedade, assim, bem na minha frente, né? Então eu segurei na mão dela e apliquei uma técnica de respiração que eu vou ensinar aqui para vocês. E a ansiedade, galera, é diferente da depressão, que é quando a pessoa fica presa a algo que aconteceu no passado, né? Então aconteceu algo de ruim, algo que deixou ela triste, ela fica presa nisso no passado. A pessoa ansiosa não, ela fica focada no futuro, ou seja, algo que nem aconteceu ainda e já está preocupando ela. Por exemplo, uma pessoa tem uma entrevista para fazer amanhã, e daí ela já fica se preocupando hoje com essa entrevista que vai acontecer amanhã ainda, né? Então começa a vir alguns pensamentos ali na cabeça dela e depois gerar uma emoção, e isso gera coisas ali no corpo dela, né? Que ela fica meio agoniada. Tem pessoas que apresentam vários sintomas, né? Dependendo do nível da ansiedade. A ansiedade pode ser uma coisa boa se você aprender a trabalhar ela, né? No meu caso mesmo, eu trabalho muito bem a ansiedade, eu uso ela a meu favor para alcançar meus objetivos. Só que a maioria das pessoas, elas não fazem isso, né? Elas ficam ansiosas e com isso elas ficam preocupadas e com medo. Então, a ansiedade, ela vira um padrão cerebral que gera esses sentimentos aí nas pessoas. E um padrão cerebral, ele é construído conforme vai se repetindo e vai criando uma emoção nesse padrão. Então é por isso também que tem mais mulheres ansiosas do que homens, porque elas são mais emocionais. E aproveitando até para falar isso, se uma mulher ela adquirir o treinamento que eu estou sugerindo aí na descrição, essa mulher vai se tornar uma mulher muito poderosa, porque ela vai usar a emoção dela, os sentimentos fortes dela, para alcançar uma mentalidade de sucesso. Mas voltando a falar do padrão cerebral, quanto mais ele vai se repetindo e gerando emoção, mais forte ele fica. Então, no caso da ansiedade, tem ali a ansiedade leve, né, que é o natural do ser humano, mas se esse padrão cerebral tiver muito forte, muito alto, aí pode se transformar no que se chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Nesse ponto aí que gera esse transtorno, as pessoas já começam a ter alguns sintomas, né? Por exemplo, não consegue dormir, fica roendo unha, ficam tendo aquela taquicardia, fica agoniada, se torna uma pessoa mais compulsiva, né? E vários outros sintomas que pode prejudicar muito ela. Tem pessoas que até desmaiam de ansiedade, ou seja, não está acontecendo nada ali de perigo para ela, mas a mente dela está muito focada no futuro e muito focada em levar a preocupação para ela, que ela até desmaia. Eu já ouvi casos de pessoas que passaram por isso, né? Uma pessoa, inclusive da minha família, que uma vez foram cantar parabéns ali para ele e ficou muita gente olhando assim para ele, e ele ficou muito agoniado assim, com muita ansiedade, e ele desmaiou, foi parar no hospital. Chegando lá no hospital, a médica falou que ele não tinha nada, era só ansiedade, não precisava se preocupar. É o que a maioria das pessoas fazem, né, quando elas estão no nível mais elevado assim de ansiedade, né, o famoso transtorno de ansiedade generalizada. A maioria das pessoas já pega e vai no hospital, já começa a tomar remédio, aí depois vai avançando, tem um hospital de tarja vermelha, tarja preta. Essa pessoa que eu conheci que tinha ansiedade, ela na hora de comprar esse remédio tinha que o farmacêutico levar a receita lá para trás para poder assinar, pedia para ela assinar, perguntar se ela realmente tem certeza que ia tomar esse remédio, por conta que é um remédio muito forte, né, que causa vários efeitos colaterais. Então por isso que eu não indico ninguém ficar tomando esses remédios e ficar fazendo esses tratamentos aí tradicionais, né? Que seria só você chegar lá no médico e ficar tomando remédio. Porque a gente não precisa desse tipo de remédio, galera. A gente pode se curar com o nosso próprio corpo. Mas por que as pessoas não fazem isso? Não se curam com o próprio corpo delas? Primeiro que elas não valorizam o que é de graça, porque as dicas que eu vou passar aqui são todas de graça. Você
vai poder até mesmo eliminar o seu transtorno de ansiedade, se aplicar essas dicas. Só que o ser humano, ele tem a tendência de não valorizar o que é de graça, tá? Porque ele prefere então acreditar na medicina tradicional e ficar gastando dinheiro, porque ele está gastando, ele acha que tem que resolver, né? Só porque ele está gastando, só que ignora todos os outros efeitos colaterais que vão ter. A segunda coisa também é porque às vezes a pessoa não sabe, né, que tem como ela se curar de forma natural. Eu mesmo já me curei da ansiedade de forma natural, apenas mudando a minha respiração. Então eu vou começar aqui, galera, dando as dicas que são muito valiosas. Então eu peço que vocês vejam até o final desse vídeo. E elas são dicas muito boas, que servem tanto para quem tem transtorno de ansiedade generalizado, quanto para quem não tem isso, mas tem algum grau aí de ansiedade, ou para qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa que não tem ansiedade, ela pode praticar essas dicas. A primeira dica, galera, é uma dica que pode ser usada se você estiver tendo algum ataque aí de ansiedade, ou se você vê alguém tendo um ataque de ansiedade perto de você, que é uma dica que eu chamo de 5-5-5. Que seria isso? Seria você inspirar contando até 5, né? Aí você vai segurar o ar por 5 segundos e vai soltar contando até 5. Essa é a primeira dica. E foi essa técnica que eu apliquei quando uma pessoa estava tendo uma crise de ansiedade bem na minha frente. Ela estava assim meio agoniada, parecia que ela achou até que estava tendo um piripaque, estava dando vontade de correr. Peguei, segurei na mão dela e falei, ó, respira dessa forma. Aí ela foi respirando e se acalmando. Você pode fazer isso várias vezes do seu dia, se você estiver tendo uma crise, ou se você estiver tentando dormir e não estiver conseguindo. Pode fazer na hora de acordar, pode fazer durante o dia, algum momento que você acha que vai vir alguma ansiedade, você pode praticar essa respiração, que ela vai ser muito poderosa e vai te ajudar ali na hora, tá? E por que essa dica ela é muito poderosa? Por causa de duas coisas. Primeiro, que a pessoa ansiosa, ela tá ali, ó, focada no futuro, ela tá preocupada. Então você respirando é uma forma de você voltar para o momento presente e não só respirar, você vai ter que se concentrar, né, na respiração, porque todo mundo está respirando, mas poucos se concentram na respiração. Então, praticando esse exercício aí, você vai ser obrigado a focar na sua respiração, né, até porque você vai estar segurando ali o ar e isso vai trazer você para o momento presente e vai diminuir drasticamente sua ansiedade. Então, só de a pessoa melhorar a respiração dela, que seria também outro padrão que ela poderia mudar, né? Porque geralmente a pessoa ansiosa, ela respira muito errado, tá? Primeiro de tudo, tem pessoas ansiosas que ficam respirando apenas pela boca. Segunda coisa, a pessoa respira muito. A gente não deve respirar muito e nem pela boca. Por exemplo, quando eu tinha ansiedade, que eu falei ali para vocês, né, que eu me curei com a respiração, foi porque eu respirava pela boca. Quando a gente respira pela boca, a gente está respirando muito. E isso não oxigena nosso cérebro, porque a gente tem os gases, que é o oxigênio e o dióxido de carbono. Quando você respira pela boca, esses gases ficam todos descontrolados aí e acaba não oxigenando direito o seu cérebro. E aí, por isso que você pode desenvolver ansiedade se você respirar errado. Então, a primeira dica aqui sobre a respiração é você respirar o mínimo possível. E essa técnica aí, ela te ajuda com isso. Então, você só consegue respirar o mínimo possível se você respirar pelo nariz e não pela boca, tá? Vou até colocar uma foto minha aí. Quando eu tive uma ansiedade um dia, que era na época que eu respirava pela boca. E aí do lado tem o meu rosto aí também, né? De quando eu comecei a respirar pelo nariz, que até o meu rosto mudou, porque respirar pela boca tem vários malefícios, tá? Tem vários livros que falam sobre isso, inclusive esse livro que eu tô colocando aí na tela. Essa pesquisa aqui fala, né, que uma pessoa ansiosa pode ter um ritmo respiratório mais acelerado que o normal. Em média, uma pessoa saudável respira cerca de 12 a 20 vezes por minuto. Já uma pessoa tendo um caso de ataque de pânico, ela vai respirar de 30 a 40 RPM, né, que seriam as respirações por minuto. Eu perguntei aqui sobre os monges, né, que são as pessoas menos ansiosas do mundo, quanto que eles respiram, né? E aqui está dizendo 6 a 8 respirações por minuto em estado de meditação profunda, né? E 8 a 12 RPM em estado de relaxamento e calma.
Então a gente viu aqui que respirar o menos, o mínimo possível é o melhor para a sua saúde e para a sua ansiedade, né? Para você controlar ela, tá? Então eu, quando tive a crise de ansiedade, eu respirava só pelo nariz por conta que eu tinha sinusite. Eu ainda tenho, né? Só que depois eu li um livro falando sobre esses gases, que é o dióxido de carbono e o oxigênio, que eles precisam estar regulados para oxigenar nosso cérebro e evitar a ansiedade e evitar várias outras coisas, indisposição, pessoa que fica muito compulsiva e várias outras coisas. E aí eu comecei a colocar em prática o exercício de apenas respirar pelo nariz. E quando eu comecei a respirar só pelo nariz, minha vida mudou por completo. Eu tinha uma vida quando eu respirava pela boca e eu tenho outra vida agora respirando só pelo nariz. E eu não precisei ficar tomando remédio nem fazendo cirurgia para isso. Eu apenas coloquei em prática o que o livro falava ali, que você tem que respirar o mínimo possível. Então você tem que fechar a boca e respirar o mínimo, sem nem fazer barulho. Você não pode ouvir sua respiração. Segurar o ar um pouco e ir soltando assim com calma. É uma coisa que eu faço todos os dias, né? E só que como eu tinha o costume de só respirar pela boca, até por causa da sinusite, para mim o primeiro dia foi muito difícil, parecia que eu ia morrer, eu fiquei muito agoniado, falei, meu, não vou conseguir não respirar pelo nariz. Mas depois eu fui praticando, 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 e hoje eu só respiro pelo nariz, graças a Deus. Quando eu vejo que eu tô respirando pela boca, eu já volto a respirar pelo nariz primeiro, porque respirar pelo nariz é vida, tá? Depois que eu comecei a respirar assim corretamente, respirar de forma calma, de forma leve, segurar um pouco a respiração, focar na respiração, se concentrar no momento presente, minha vida mudou por completo. Eu durmo melhor, eu tenho mais disposição, tenho mais energia, não tenho crise de ansiedade, não tenho ansiedade, nem tenho essas coisas aí de ansiedade, né? Eu tenho a ansiedade ali normal que me ajuda no dia a dia, mas minha vida melhorou demais só de eu mudar a minha respiração. E como eu falei, é uma coisa de graça, né, que muita gente não valoriza, prefere ficar aí comprando remédio, ficar cheio de efeito colateral do que fazer uma coisa que é de graça. Então valoriza essa primeira dica, que é cuidar da sua respiração. Agora vamos para a segunda dica aqui, que já é uma coisa um pouco mais profunda, uma coisa que vai ajudar você a trabalhar a sua ansiedade e usar ela a seu favor, que é o seguinte, você identificar o que a sua ansiedade está dizendo para você. Porque a ansiedade ela acontece geralmente quando há algo interno na gente, né, quando a nossa essência ela está desconfortável com alguma coisa. Então você vai precisar identificar o que é que está te deixando desconfortável. De repente é uma coisa até mesmo mais profunda, mas tem como você identificar isso de graça, sem ficar indo em psicólogo, psiquiatra, etc. Como que você vai fazer então para identificar isso de graça, sem precisar ficar indo em psicólogo, psiquiatra e essas outras coisas, ou até mesmo hospital? Você vai fazer o seguinte, você vai usar um caderno e um lápis ou caneta. E aí o que você vai fazer? Você vai anotar as coisas que estão te incomodando. O que será que a sua ansiedade está querendo te mostrar? E você vai refletir sobre isso. Por que você está ansioso com isso? E vai indo, cavando, até você chegar num ponto bem profundo, que aí é o ponto que você identificou, o que realmente está te incomodando. Às vezes pode chegar a uma coisa muito profunda, tá? Muitas vezes chega até problema com os pais, problema lá da infância, né? Essa pessoa que eu conheci que tinha ansiedade, que eu falei para vocês, ela identificou que o problema dela era ficar ali morando junto com a mãe dela. Ela queria realizar os sonhos dela, mas ela estava muito apegada a continuar morando ali com a mãe dela. E daí ela desbloqueou isso aí, e aí ela realmente mudou de cidade e está muito feliz. Então a ansiedade dela veio para poder mostrar alguma coisa para ela, e é isso que você tem que fazer. Usa a sua ansiedade para ver o que ela está te mostrando, para você então progredir. Vou dar até o meu exemplo, eu fiz esse exercício aqui essa semana, porque eu estava muito agoniado para abrir meu CNPJ, logo abrir minha empresa, né? E eu falei, caramba, por que será que eu estou ansioso? Até na hora de dormir eu ficava meio assim agoniado. Aí eu peguei e anotei, né? Por que eu estou ansioso com isso? Ah, porque eu tenho que abrir minha empresa. Por quê? Ah, porque eu tenho meu objetivo, tal e tal e tal. E eu identifiquei que eu tinha que fazer isso aí rápido, né? E aí quando foi no outro dia eu já tomei a decisão e já abri minha empresa, graças a Deus deu certo. Então a minha ansiedade está sendo usada assim, ela vem me mostrar uma coisa e eu vou agir de acordo com o meu objetivo para eu alcançar isso. A minha ansiedade ela vem só para me dar um empurrãozinho a mais.
Então, para você usar a ansiedade a seu favor, você tem que pegar tudo que ela está te dizendo e usar ela como uma alavanca para você mudar de repente de alguma situação, ir mais rápido no seu objetivo. Geralmente pode ser que o seu eu interior está te falando aí alguma coisa que você não está vendo agora e que você precisa mudar. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer mais um exercício que eu anotei aqui para vocês. Esse é um dos exercícios mais importantes aqui para você lidar com a ansiedade. Se você não fizer esse exercício, você não vai se curar da sua ansiedade generalizada, tá? Até mesmo qualquer tipo de ansiedade. Se você não fizer esse exercício aqui, você vai ficar aleatório, sua ansiedade vai até aumentar, porque você não vai usar sua energia nas coisas certas, que é o que eu vou passar nesse exercício. Então isso aqui é uma coisa que é passada por muitos psicólogos, hipnoterapeutas, terapeutas em geral, que é o exercício de identificação e de mudança do foco para a sua ansiedade. Então, a primeira coisa vai ser o seguinte: você vai anotar o que te deixa ansioso, tá? Que é a primeira parte do exercício. Após você anotar isso, o que está te deixando ansioso, você vai soltar. O que é soltar? Eu já tenho um vídeo falando sobre como você pode soltar para o universo, mas aqui seria basicamente o seguinte: você não se apegar mais a isso que está te preocupando. Você vai soltar, se der certo deu, se não deu certo não deu, e você vai desapegar disso, você não vai focar mais nisso. E a segunda coisa, que é o que você vai segurar, tá? Então a primeira coisa você soltou, que é o que está te preocupando, você soltou. E agora, como você é uma pessoa ansiosa que quer controlar as coisas, você então vai segurar essa coisa, que é a segunda parte, que é o seguinte: o que você pode fazer com relação a isso que está te preocupando. Então aqui o que você vai fazer? Quando vier o pensamento de ansiedade com relação ao que está te preocupando, você vai mudar o foco para a segunda parte aqui, que é o que você pode fazer com relação ao que está te preocupando. Então, quando vier o pensamento de ansiedade, ele não deve te levar para aquilo que está te deixando ansioso, e sim para o que você pode fazer com relação a isso que está te deixando ansioso. Esse exercício, ele funciona 100%, tá? Porque eu já aplico ele já tem mais de 5 anos. Sempre que eu estou ansioso com alguma coisa, eu anoto e sempre dá certo, tá? Porque é uma coisa que a gente vai usar a nossa energia no que está correto, que é o que? As nossas tarefas, o que a gente pode fazer, e não nas vibrações baixas, vibração de preocupação, de medo, né, de estresse. A gente vai usar no que a gente pode controlar. Então aqui eu dei um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, a pessoa tem uma entrevista para fazer amanhã. Então isso está preocupando ela, né? Essa entrevista para amanhã. E aí pode ser que ela não consiga dormir direito, que ela fica meio agoniada, roendo unha, etc. O que ela vai fazer? Vai mudar o foco da entrevista. Ela vai esquecer a entrevista. A entrevista ela solta. Ela vai mudar o foco para o que ela pode fazer com relação à entrevista. Que eu até anotei aí 3 coisas, né? Uma delas seria se preparar para a entrevista, pesquisar alguma coisa sobre essa entrevista para ela poder ir bem. E a terceira coisa ali seria escolher uma roupa. Então ela vai usar a ansiedade dela para dar energia para ela fazer essas 3 coisas aqui que eu coloquei de exemplo. Então esse exercício ele seria de transmutação de energia. Você vai pegar a energia da sua ansiedade e vai usar ela a seu favor para você fazer as suas tarefas e assim alcançar seus objetivos. Na verdade eu falei que alguns psicólogos e terapeutas passam isso, mas o que eles passam é uma coisa que demora muito mais, tá? Eles ficam um tempão aqui, ó, tentando identificar o que está te deixando ansioso, aí marca sessões e mais sessões, e aí você fica um tempão ali, às vezes até gastando dinheiro. E eles não falam muito sobre transmutação de energia e leis universais, lei da atração, essas coisas que a gente coloca em prática aqui. Isso porque os psicólogos, psiquiatras, a medicina em geral, eles são apegados apenas à física clássica e não à física quântica, que é ali na parte dos átomos, tá? Mas não vamos entrar muito nesse ponto aqui. Esse primeiro exemplo que eu dei aqui da entrevista foi um exemplo bem simplesinho, né? Bem simplório, mais para você entender. Mas tem casos onde é mais grave, tá? Vou dar um exemplo da minha prima, que foi uma história que me contaram. Disseram que ela estava com ansiedade por conta que ela tinha, acho que, passado ali dos 30 anos e ela queria ter um filho. E daí, sabe o que ela fez? Ela foi na rua, né? Foi o que me contaram, que ela foi na rua e começou a gritar lá: eu quero ter um filho! Aí começou a gritar lá, né? Então estava no nível de ansiedade bem alto.
Então, até nesse caso dela, a gente pode aplicar esse exercício aqui para qualquer tipo de ansiedade. Até o caso dela, que é um caso muito grave, né? Para chegar a gritar assim na rua, ela estava no nível bem baixo ali, estava na vibração do desespero. Então, o que, que ela poderia fazer aqui com relação a esse exercício? Ela poderia escrever, né? O que, que te deixa ansioso? Ah, o fato de não ter o filho, o medo, né, de não conseguir ter o meu filho na idade certa, tudo mais. Beleza. Depois disso, ela vai soltar, ela já anotou. Depois ela solta, não vai mais se preocupar com isso. O que, que ela vai se preocupar agora? Com o que ela pode fazer. Aí então ela iria transmutar a energia da ansiedade dela para o que ela pode fazer com relação a isso, tá? Eu até anotei aqui algumas opções, né, que ela poderia focar, né? Por exemplo, procurar algum namorado, porque ela teria que fazer o filho com alguém, né? Então, procurar algum namorado, frequentar algum lugar, entrar em algum aplicativo de relacionamento, seriam algumas opções. Caso nenhuma desse certo, outra opção talvez seria uma clínica de fertilização, né? Então, são opções que ela poderia tentar, né? Isso aqui eu pensei em apenas alguns segundos, mas como ela estaria passando por isso, se isso realmente for importante para ela, ela pode anotar aqui boas opções, pedir conselhos para as pessoas, algumas dicas, alguma ideia, e aí ela iria transmutar a energia da ansiedade dela para focar nessas coisas, tá? Então, o que, que ela fez ali? Ela pegou a energia da ansiedade, entrou na vibração do desespero, começou a gritar na rua, tá? Que é o contrário aqui desse exercício. Duvido que alguém ia colocar isso daí, né? Ah, o que está me preocupando? Ter um filho, o que eu posso fazer? Gritar na rua. Então vocês viram que esse exercício ele é excelente, tanto para uma coisa de ansiedade mais simples, como eu dei o exemplo ali da entrevista, quanto de uma coisa mais profunda, que eu dei até o exemplo da minha prima, que já estava na vibração ali do desespero. Fazendo esse exercício aí sempre, a pessoa vai transmutar a ansiedade dela, tá? A energia da ansiedade para realizar os objetivos dela, tá? Igual eu sempre faço agora. Às vezes vem algum certo tipo de preocupação, um pouco assim de ansiedade em mim, eu já identifico por que, que isso está me incomodando. Ah, tá, por causa disso. Então o que, que eu vou fazer? Vou fazer isso. Aí eu pego, uso a energia dessa ansiedade, que é uma energia às vezes muito grande, você pega ela e usa para fazer suas tarefas e assim você alcança seu objetivo muito mais rápido. Às vezes a sua ansiedade ela vem te falar alguma coisa que você tem que fazer, alguma decisão ali que você tem que tomar, que às vezes pode até te assustar, mas às vezes é uma coisa que você precisa decidir, você precisa às vezes encerrar um ciclo em alguma coisa, e às vezes a sua ansiedade está querendo te falar isso. Então escute ela, fazendo esse exercício aqui para você escutar da forma correta. Por exemplo, tinha uma pessoa que ela tinha ansiedade com relação à doença, né? Ficava imaginando que tinha doença daquilo, outro. Aí ela pegou uma doença lá chamada de criação de doença. Até esqueci o nome dessa doença ali. Mas vamos supor que algo com a sua saúde está te dando ansiedade, né? Igual já aconteceu comigo uma vez. Eu fiquei um pouco preocupado com relação à minha vista, né? Porque eu não uso óculos e eu não estava conseguindo enxergar direito, né? Isso há muitos anos atrás. Então o que eu fiz? Em vez de eu ficar me preocupando se meu grau está aumentando, eu comecei a pesquisar por exercícios visuais. E aí sempre que vinha a preocupação, eu lembrava de fazer um exercício. E aí sabe o que aconteceu? Minha vista melhorou demais. Eu tinha 3,75 graus e reduziu para 1,75. Então eu usei aquilo que estava me preocupando para me ajudar, porque eu transmutei da forma certa, que foi fazendo esse exercício aqui. Então só de a pessoa fazer a respiração e esse exercício, ela já se cura de toda a ansiedade que ela tem, tá? Mas eu vou acabar passando outras coisas aqui que são importantes também para a ansiedade. E a próxima dica aqui então é você fazer exercício físico. Por que exercício físico? Porque ele libera um hormônio chamado de serotonina. Essa serotonina, ela está presente ali naquele remédio, né? Na verdade, aquele remédio ele tenta aumentar a sua serotonina. Só que esse remédio aí, ele vai te trazer vários efeitos colaterais, tá? Tem cara até que já ficou broxa tomando esses remédios aí de ansiedade. E o exercício, ele não tem efeito colateral nenhum se você fizer ele da forma certa. Sem contar que é de graça. Então o exercício, além de melhorar esses hormônios aí, né, de serotonina, te dar mais bem-estar, ele vai fazer você também ficar concentrado no presente, porque
Vamos supor você está fazendo uma corrida, você está ali se concentrado naquela corrida, você não vai ficar muito pensando ali em coisas do futuro, aquela corrida vai te trazer para o presente. Tanto que dizem que é impossível uma pessoa ter ansiedade quando ela pratica a natação, por exemplo, porque ela está ali concentrada, abraçadas e tudo mais. Então, além de ela se concentrar no presente, ela ainda vai liberar vários hormônios que vão fazer bem para a vida dela. Então, tenha você ansiedade ou não, sempre faça exercício físico, nem que seja uma caminhada. E tem muita pessoa que coloca uma desculpa, né? Ah, eu não vou fazer exercício porque eu não tenho dinheiro para academia. Bom, dá uma volta na rua é de graça, e na praça ali, e numa padaria um pouco mais longe é de graça. Tem exercício que você pode fazer em casa também, alongamentos. Tem até no YouTube, você pode colocar aí aqueles exercícios de fazer em casa, de exercício de queimar gordura, aqueles exercícios específicos, abdominal, flexão. Você pode fazer em casa e você não vai gastar R$ 1 com isso, tá? Eu mesmo, antes de eu entrar na academia, eu fazia calistenia, e também eu fazia exercício em casa mesmo, né? Flexão. Às vezes eu não vou para academia, mas eu faço algumas flexões aqui, agachamento, várias coisas, né? Você pode ir até na pracinha, onde tem aquelas barras ali, que você vai até tomar um sol também, que é outra coisa que ajuda muito na ansiedade. E isso vai fazer muito bem para você. Então o exercício, ele é 1000 vezes melhor do que ficar tomando essas coisas aí, centralina, não sei o que mais lá. Só que as pessoas preferem acreditar nessa medicina tradicional do que fazer uma coisa que funciona e que é de graça e que só tem benefícios, né? Não tem efeito colateral em você fazer um exercício físico. Então agora vamos para a próxima dica, que é muito importante também e que também é de graça. A próxima dica é você dormir bem. Exatamente, você dormir ali, ter aquele sono bom, aquele sono profundo. E o que acontece? Muitas pessoas desenvolvem ansiedade porque elas entram no ciclo vicioso. O que seria isso? Ela dormiu mal, e daí ela acorda já mal, né? Acorda meio impulsiva, estressada, e daí não faz exercício físico, aí depois vai e dorme mal de novo. Ela fica nesse ciclo, dormindo mal, aí fica ansiosa, aí por ela estar ansiosa não dorme, algumas pegam insônia, e fica ali dormindo mal e tendo ansiedade. Como que você quebra esse ciclo? Você dormindo bem. Claro que se a pessoa estiver muito preocupada, talvez ela não consiga, né? Eu já conheço algumas pessoas que só dormem na base do remédio. Só que se você substituir os remédios pelas dicas que eu passei aqui, você vai conseguir dormir ali de forma natural, sem efeitos colaterais. E aí você dormindo bem, você vai ficar menos ansioso. E aí você ficando menos ansioso, você vai dormir bem, e aí você vai entrar no ciclo virtuoso e vai sair desse ciclo aí vicioso de ficar dormindo mal e de ficar tendo ansiedade. E dormir bem é uma coisa que todo mundo está cansado de falar, só que pelo ser humano não valorizar as coisas que são de graça, ele acaba não dando muito valor para isso, né? Porque o sono é de graça e não custa nada para você dormir. Só que as pessoas preferem coisas que não são de graça, que ela tem que ir lá no postinho e ficar passando em psiquiatra e não sei o que, do que simplesmente chegar e dormir cedo ou fazer uma higiene no sono. Talvez só com sono a pessoa já melhore o nível de ansiedade dela. Uma pessoa que eu conheci, inclusive, ela começou com a ansiedade dela quando ela entrou num desses turnos aí de 12 por 36, né, que desregulou todo o sono dela. E aí era uma pessoa que nunca apresentou isso antes, mas por conta de ela ter dormido mal, foi onde começou ali a ansiedade dela. Então o sono, ele é uma das coisas mais importantes, e o sono é 1000 vezes melhor do que esses remédios aí de ansiedade, tá? O sono, o exercício físico, esse outro exercício e a respiração são 1 trilhão de vezes melhor do que ficar tomando remédio. Então, valorizem essas dicas que eu passei aqui, coloquem em prática e você vai ver que vai melhorar muito a sua ansiedade. Para finalizar, a última dica que eu dou para quem tem ansiedade é adquirir uma mentalidade correta. E como que ela faz isso? Através de um treinamento que eu vou deixar aí para quem estiver interessado. Com esse treinamento você vai conseguir se curar de qualquer problema aí psicológico. Ansiedade, depressão, essas coisas não vão existir mais depois que você mudar a sua mentalidade, tá? Eu mesmo já fiz esse treinamento, coloquei em prática e eu não tenho essas coisas aí de ansiedade nem depressão. E também eu nunca voltei a essas coisas, porque eu desenvolvi agora um padrão cerebral com altas vibrações, então minha assinatura vibracional está muito alta e eu tenho agora bons hábitos, né? Então, por exemplo, se vier um pensamento de ansiedade, eu não vou ficar com medo, preocupado, desesperado, não. Eu vou pegar essa energia da ansiedade
para ela me ajudar a alcançar meus objetivos, né? Então eu vou pensar no meu futuro de forma boa, lembrando do meu objetivo. E eu vou pensar no meu passado de forma boa, com gratidão. Então eu uso o meu passado para me ajudar e eu uso o meu futuro para me ajudar, né? E aí eu vivo bem aqui com muita felicidade. Quando você desenvolve a mentalidade correta, é assim, você olha para o passado com aceitação e com gratidão. Então assim você não tem depressão. E você olha para o futuro com confiança, com alegria e o mais importante de tudo, você aproveita o seu momento presente, né? Sem deixar essas coisas de transtorno de ansiedade, depressão e essas outras doenças aí te atrapalharem de viver o melhor momento que existe na sua vida, que é o momento chamado agora. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que tenham ajudado vocês aí. Se você aplicar tudo isso que eu falei aí, com certeza você vai melhorar aí a questão da ansiedade, tá? Eu tô dando a minha palavra aqui, porque eu já fiz isso, outras pessoas fizeram, coisas que realmente funcionam, tá? E tudo isso de graça, sem você precisar ficar indo em médico, ficar indo em consulta com o psiquiatra, indo em um monte de coisa aí, hospital e fila, e saindo com sacola de remédio, indo em farmácia, não sei o que mais lá, sendo que você pode curar tudo isso de forma natural, aplicando esses ensinamentos que eu passei aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que você deixe um like, comenta. Se tiver outra sugestão aí de outro assunto que vocês quiserem que eu traga, pode comentar aí também que eu vou trazer para vocês. Muito obrigado e até mais.